Convido você a abrir no Salmo de número 137. 137. Eu quero ler com os irmãos, e depois de lermos uma vez, orar mais uma vez. Eu quero ler, acompanhe na sua Bíblia a leitura. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se a minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai-a até aos fundamentos. Filha de Babilônia, que hás de ser destruída, feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Senhor, nós te agradecemos por este salmo, por estes versos. Te agradecemos pela tua palavra, Senhor. É a tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por este cântico, por essa adoração que foi expressa há tantos anos atrás. A vontade do Senhor revelando-nos a quem o Senhor é. Obrigado. Quero pedir que o Senhor fale conosco hoje também, que nos ensine, que nos edifique, que nos impacte, ó Deus, o coração. Nos dirija, Senhor, nos ajude, Senhor, que nada impeça a Tua palavra de desafiar o nosso coração, a nossa mente e nos levar a uma caminhada contigo. Eu clamo assim, eu oro, peço em nome de Jesus. Amém. Talvez, enquanto eu lia, você pensava: será que ele está lendo o texto certo, né? Que texto é esse que nós vamos ler hoje? Salmo 137, onde ele fala de tristeza, onde ele fala de dor, onde ele diz que esmaguem os filhos deles na pedra. Que texto é esse? Irmãos, nós estamos, desde semana passada, começamos a conversar um pouco sobre os salmos, alguns salmos. E salmos, como eu falei na semana passada, eu quero repetir para você, são expressões de relacionamento, do relacionamento entre os adoradores e o seu Deus. Entre aqueles que honravam, queriam honrar, queriam buscar a Deus, o povo de Deus e o seu Deus. Eles são orações, são hinos. Eles buscavam a Deus através desses cânticos, dessas orações, e era feito por pessoas que confiavam em Deus. Essas orações eram feitas por pessoas que confiavam em Deus e se voltavam para Deus em busca de refúgio, no meio das provas, no meio das lutas de cada dia. Através desses hinos, que são salmos, os fiéis ali, eles falavam sobre Deus, eles revelavam a soberania de Deus, o controle de Deus sobre as coisas. Mesmo no meio dessa turbulência toda, mesmo no meio das dificuldades. E depois de escrito, estes salmos, eles se tornaram canções que o povo cantava em vários momentos da vida, das festas, e sempre traziam lembranças acerca de Deus. Estes eram salmos. E especificamente, nós estamos lendo o Salmo 137. Eu falei que os salmos eles podem ser divididos em algumas categorias, eles geralmente são divididos em categorias. E semana passada nós lemos um salmo chamado de Lamento Individual, que é uma categoria, onde o salmista coloca diante de Deus o seu sofrimento, coloca diante de Deus a sua agonia, ele diante de Deus, colocando a sua luta, a sua dor, a sua dificuldade. Uma outra categoria, que é o que nós vamos ler aqui no Salmo 137, é um salmo de lamento da nação. Também é lamento, mas não é agora de uma pessoa, é de toda a nação.
É toda a nação chegando diante de Deus e dizendo: Senhor, olha o nosso clamor, ouve a nossa oração. Ouve a agonia que estamos vivendo. Então é um salmo de lamento da nação, lembrando que lamento não é reclamação. Nós falamos isso semana passada. Reclamação é eu estou descontente, eu falo, eu acho ruim, eu falo para os outros o que não estou gostando e vou fazendo isso. Lamento na Bíblia, nos Salmos, não são isso. Lamento é quando ele chega diante de Deus e ele lamenta. Ele sente a sua dor e a sua dificuldade diante de Deus, mas ele não duvida de Deus. Tanto é que ele expressa a sua confiança em Deus e se entrega a esse Deus. Isso são lamentos, onde você pode genuinamente colocar a sua dor, a sua dificuldade, o seu lamento diante do Senhor, mas confiar nele, se entregar a Ele, a quem Ele é, reconhecendo quem Ele é. E este é o Salmo de número 137, Salmo de lamento da nação. Irmãos, se você reparar bem, o salmista aqui, na leitura que eu fiz, ele está exposto às sensações dele, os sentimentos dele, estão muito vivos aqui. Dá para você sentir o que ele está passando. Existe lamento, existe angústia, existe choro, existe desânimo, existe tristeza, arrependimento, existe saudade, existe anseio pelo fim do mal, pelo fim da dor. Tudo isso angustiando o seu peito e ele se colocando diante do Senhor em adoração. Nós temos tudo isso aqui neste salmo e eu queria que você só se localizasse aí mais ou menos. Irmãos, o contexto deste salmo, o salmista, o que ele estava vivendo, o povo de Deus, tinha sido levado como escravo. Tinha sido levado como escravo para uma terra chamada Babilônia. E lá nessa terra, eles viveram lá por 70 anos, o povo, como escravos. Os babilônios eram um povo cruel, eles entraram em Jerusalém, destruíram tudo, arruinaram com tudo, saquearam a cidade, levaram o povo como escravo para a Babilônia. E por que isso aconteceu? Porque Deus permitiu isso. Deus permitiu por causa da desobediência, porque eles estavam desobedecendo ao Senhor, porque eles estavam desonrando ao Senhor, porque eles não estavam buscando mais a Deus, porque eles estavam se esquecendo de Deus. Por causa disso, Deus permitiu e anunciou que isso aconteceria. Se você olhar alguns dos profetas, ler alguns dos livros proféticos, você vai ver Deus dizendo: olha o que te espera, por causa do seu coração, por causa da sua maldade, por causa da sua desobediência. E este salmo já é o contrário. O povo tinha sido levado escravo para a Babilônia, e depois de 70 anos, uma parte do povo voltou para a terra, voltou para Israel. E é onde nós nos encontramos aqui. O salmista provavelmente é um desses. Ele acabou de retornar para a sua terra, depois de ter passado escravo, depois de ter vivido aquele sofrimento, estar longe da sua terra. Isso é bem vivo. Se você lembra, há uns meses atrás, acho que anos, eu preguei uma série em Ageu, o livro de Ageu, é um profeta menor, e lá descreve, se você quiser ver depois, lá descreve, um grupo retornou para Israel, retornou para Jerusalém, encontrou a cidade destruída. E aí, eles foram lamentar aquilo. Lá tem o choro, por ver a ruína, por ver o desastre que havia lá na cidade deles. E eles, visto lá em Ageu, era o que o salmista estava sentindo aqui, essa dor. E eu queria ler os versos de 1 a 4 novamente, para você sentir esse primeiro impacto aí, do lamento do salmista. Ele diz o seguinte, é uma lembrança, tá bom, irmãos? Olha a lembrança dele. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião.
Nos salgueiros que lá havia, nós pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos, eles nos pediam canções. Os nossos opressores, eles pediam que fôssemos alegres, dizendo: entoai algum cântico daqueles de Sião. Mas nós pensávamos: como haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Esse primeiro bloco aqui, se percebe que ele está falando nós o povo, a nossa lembrança da aflição. Ele já voltou para a terra dele, viu a destruição que está lá, ele chegou na sua terra, viu a destruição que estava lá, e ao mesmo tempo ele começa a lembrar de quando ele estava na Babilônia. E ele diz: quando nós estávamos lá, sabe o que nós fazíamos? Nós nos sentávamos à beira dos rios e chorávamos. Nós lamentávamos, nós chorávamos. E quando nós chorávamos, nós lembrávamos de como era diferente em Jerusalém, como tudo era diferente. E eu queria trazer para você talvez uma imagem. O que significa Jerusalém? O que significa Sião para eles? A mesma ideia. Irmãos, júbilo, alegria, festa, liberdade. Eles tinham comunhão com o seu povo, eles estavam ali com o seu povo, com os seus. Havia a adoração conjunta. Havia alegria. Eles cantavam, eles eram conhecidos por seus cânticos alegres, por festas de uma semana, de alegria, de louvor a Deus. Isso para ele é lembrança da cidade dele, da terra dele, Jerusalém. Mas agora, a cena 2, eles escravos, tristes, sofrendo, longe de casa, maltratados, lembrando da situação que era na casa deles, antes alegre, e aí eles nas beiras dos rios, eles choravam. Sabe o que é interessante? Eles choravam, e ele diz: nós pendurávamos as nossas harpas em umas árvores que tinha lá. Porque os caras que nos levaram para lá, os nossos opressores, eles continuavam zombando de nós. Eles diziam: canta aí algum cântico, vamos celebrar, fiquem alegres. Mas como nós poderíamos estar alegres? Como nós poderíamos entoar cânticos ao nosso Deus naquele lugar de destruição, crueldade, maldade, impiedade? É isso que o salmista está dizendo, é isso que ele está sentindo aqui. Essa exaltação, né? Eles são chamados a exaltar essa zombaria. E eles dizem: exaltem ao seu Deus agora. É zombaria mesmo. Irmãos, contrastes aqui que eu quero que você perceba. Alegria versus tristeza profunda agora. Canto versus o choro, o lamento. Então, vendo toda essa situação aqui, tristeza, opressão, zombaria, a alegria dos relacionamentos passados, a agonia do presente, tudo isso causado pelos inimigos, mas também pelo seu afastamento de Deus. Por que eles foram parar lá? Porque se afastaram de Deus, porque desobedeceram a Deus. E Deus usou os seus inimigos para causar esse sofrimento na vida deles. A nossa lembrança da aflição, esse é o primeiro aspecto aqui que o salmista está tratando, que o salmista está falando. Só que ele não para por aí, ele continua. Agora ele muda a pessoa, pode perceber, antes ele falava nós nos sentávamos, nós chorávamos, nós lamentávamos. Agora ele diz eu. Ele diz, versículo 5, se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita. Apegue-se a minha língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém, à minha maior alegria. Sabe o que ele faz diante do lamento dele? Vendo a destruição, ele está vendo a destruição na cidade dele,
causado por aquelas pessoas. Ele lembra de como era a opressão quando ele estava lá. E sabe o que ele faz agora, diante desse lamento todo? Ele faz um voto. Ele faz uma declaração. É a minha declaração de confiança no Senhor. Irmãos, só para você entender um pouquinho, quando ele fala Jerusalém, isso não é só patriotismo, não é só, puxa, como ele era patriota, ele gostava de Jerusalém. Não é isso. Nós cantamos aqui, né? É bom estar na casa de Deus. E nós temos a tendência de associar isso aqui à casa de Deus. Mas nos Salmos fala da casa de Deus. Mas a casa de Deus não é este lugar. E quando ele fala aqui Jerusalém, ele não está falando só de um lugar. Não está falando de uma terra, que é a terra dele, de uma cidade. Não é isso. Ele está falando de Jerusalém como o local da presença onde ele se encontrava com Deus. Ele está falando de um lugar onde era a representação da pessoa, da presença de Deus. Por isso que ele fala, ó Jerusalém, como eu sinto falta. Falta não é do lugar, é falta do acesso, do relacionamento com Deus. É isso que ele está dizendo aqui. E quando nós cantamos, estar em tua casa, a casa de Deus, não é nesse prédio, porque esse prédio não é a casa de Deus. É de estar na presença, no relacionamento com Deus. Se você for lá em Ageu, depois você vai, lá em Ageu eles choram por causa do templo. Porque o templo não era, tinha que ser bonito, não era só isso. É porque o templo simbolizava, o templo representava a presença de Deus ali com eles. A adoração, o louvor, era isso que representava o templo. Então, quando ele fala de Jerusalém, Jerusalém era onde o templo ficava. Tem a ver com o relacionamento com Deus. E ele diz que a minha mão direita seja ressecada, que se resseque, que ela fique inútil, a minha mão direita, se eu me esquecer de ti. Que a minha língua, ela grude no paladar, se eu não me lembrar de ti e não preferir antes da minha maior alegria. Irmãos, fidelidade a Jerusalém era igual a fidelidade ao próprio Deus. Então, que a minha mão direita perca a utilidade, que eu perca os movimentos da mão direita, se eu me esquecer do Senhor, do meu relacionamento com o Senhor. Que a minha língua se apegue à boca, eu tenho dificuldade de falar, se eu me esquecer de ti e se eu não preferir o Senhor acima de qualquer outra alegria que eu tenha nesta terra. É isso que ele está dizendo aqui. O meu voto é, Senhor, eu não quero esquecer do Senhor. Eu quero preferir o Senhor acima de qualquer outra alegria, qualquer outra coisa que o Senhor me der nesta terra. E se eu não fizer isso, que eu posso perder o movimento da mão, eu posso perder a língua. Isso significa o quê? Eu não vou conseguir mais cantar, eu não vou conseguir mais tocar, eu não vou conseguir mais fazer um monte de coisa. É isso que ele está dizendo. O resultado disso, eu não vou conseguir mais usar a minha mão. Todas as minhas realizações sem o Senhor, elas são inúteis para mim, então eu posso ficar sem uma das minhas mãos. Ou a mais importante. Irmãos, eu não sei se você já teve essa experiência. Eu já contei isso para os irmãos uma vez, né? Eu tive um colega de quarto que ele teve um acidente de moto e ele perdeu o movimento da mão direita. Ele não tinha o movimento da mão direita. E aí ele foi meu colega de quarto e ele era um cara super alegre, super disposto, ele fazia tudo. Só que ele não tinha o movimento da mão direita. Um dia eu pensei, eu quero ver como é que é isso. Aí eu tentei colocar minha mão direita no bolso e só usar a mão esquerda. Tomar banho, só com a mão esquerda. Colocar roupa no cabide, só com a mão esquerda. Lavar o quarto, limpar o quarto, varrer, só com a mão esquerda. Comer bife, só com a mão esquerda.
Aí você começa a ver, você começa a ficar angustiado. Só que para mim, era só um dia. Para ele, era toda a vida dele. Ele não tinha mais o que fazer. Aqui o salmista está dizendo, olha, Deus, se eu esquecer do Senhor, o movimento da minha mão, que é mais útil para mim, não serve de nada. Não serve de nada. A importância disso. E ele faz, então, o voto dele. E o chamado aqui, irmãos, é que ele está dizendo, olha, nós como povo nos lembramos da aflição, mas eu, individualmente, vou buscar o Senhor. E eu espero que cada um do povo, individualmente, busque o Senhor. Cada um do povo tenha o Senhor como mais importante, como tudo em sua vida. Esse é a declaração dele, minha declaração de confiança, e o chamado é para você ter a sua declaração de confiança nesse Deus. Só que ele não termina por aí este salmo. Se ele terminasse seria bem interessante, mas tem um final. Ele diz, contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam, arrasai, arrasai, até os fundamentos. Filha de Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aquele que pegar os teus filhos e esmagá-los contra a pedra. Ele começa agora a se colocar de volta pelo povo, clamando pelo povo, e ele pede, é o anseio dele, do povo, pela justiça de Deus. É o nosso anseio pela justiça de Deus. E aqui ele está declarando que Deus é o juiz, e Deus é quem tem poder. Ele está dizendo, o Senhor sabe o que deve, o que poderia, o que deveria acontecer com eles, e na mente dele, ele tem aquela coisa, olho por olho, dente por dente. E, irmãos, esses povos aqui, eles faziam muito pior do que ele descreveu aqui. Eles eram assassinos impiedosos, cruéis, maldosos. E ele clama ao Senhor, ele pede ao Senhor, dizendo, o Senhor é o juiz, o Senhor tem poder, age, Senhor. Ele pede a ação de Deus contra o mal. Só para você saber, Edom, que ele fala aí, né, no versículo 7, contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam arrasaia. Edom era uma cidade meio-irmã de Jerusalém. O povo de Israel veio da descendência de Jacó. Edom veio da descendência de Esaú, o irmão de Jacó. Então era uma cidade meio-irmã, eram povos meio-irmãos. E sabe o que aconteceu? Edom incentivou Babilônia, que era um império violento e mau, a destruir Jerusalém. Ele gritava, arrasaia, arrasaia, destrua tudo. Era isso que Edom fazia. Então, ele está dizendo, contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia que eles fizeram isso. Lembra? Isso está lá em Obadias, depois você pode olhar, versículos de 10 a 14, outro dos profetas menores. Sabe quem era a Babilônia, que nós falamos aqui? Porque ele fala no versículo 8, filha de Babilônia, que hás de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. A Babilônia era um povo cruel. Eu queria que você marcasse aí e você abrisse comigo lá em Abacuque. Nós conversamos sobre Abacuque há um pouco tempo atrás. Abacuque capítulo 1. Se você, para ir mais rápido, você pode olhar o índice. É um livro pequeno dos profetas menores. Talvez seja difícil você chegar lá. Mas abra aí Abacuque capítulo 1. Eu só quero ler a descrição que o profeta faz dos babilônios. Tá? Ele vai chamar de caldeus. Era um povo, era uma milícia dos babilônios. Tá bom? Abacuque capítulo 1. Acho que o ano passado eu preguei em cima de Abacuque aqui com os irmãos. E nós já lemos essa passagem, mas eu quero ler de novo, junto com os irmãos. Abacuque 1. Eu vou ler a partir do versículo 6. Diz assim:
1:6. Eis, Deus falando, eis que suscito os caldeus, nação amarga e impiedosa, que marcha pela largura da terra, para apoderar-se das moradas que não são suas. Ela é pavorosa e terrível. Cria ela mesma o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer são os seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Eles todos vêm para fazer violência. Os seus rostos suspiram por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objetos do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amontoando terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados esses, cujo poder é o seu Deus. A descrição deste povo, um povo violento, cruel, grande, poderoso, que ri do perigo, que ri de outros exércitos. Estes são os babilônios. Este é o povo que entrou desse jeito e destruiu Jerusalém e levou o povo cativo. Esse texto de Abacuque é Deus dizendo, pela desobediência de vocês, eu vou trazer esse povo para disciplinar vocês. Então, esse texto de Abacuque foi pelo menos uns 100 anos antes dessa história que nós estamos lendo aqui nos Salmos. Antes de Israel ter sido levado como escravo, Deus já estava anunciando a maldade, a crueldade daquele povo. E sabe o que o salmista faz aqui, irmãos? Chamado de imprecatório. Existem alguns salmos que são imprecatórios, onde o salmista pede que Deus haja. Ele pede a ação de Deus contra o mal. É isso que ele pede. Ele pede que Deus faça alguma coisa. Agora, irmãos, eu quero que você entenda. Porque talvez você pense assim, eu tenho o meu chefe lá, ele não gosta muito de mim, eu tenho um colega lá do trabalho que ele me detesta e ele fica me perseguindo, eu vou pedir para Deus matá-lo, eu vou pedir para Deus derrubá-lo, para que ele tenha uma doença e ele fique encostado e vá embora. E aí ele fala, vou fazer um salmo imprecatório, vou fazer uma oração imprecatória. Isso não existe, tá bom, irmãos? O que o salmista faz aqui, que é imprecatório, que é esse clamor pela ação de Deus, o salmista ele sente o mal que eles têm recebido de Deus. Mas diferente de irar-se e querer se vingar seria justiça própria, né? Fazer aquilo que eu acho. Ele está preocupado com a ofensa a Deus. Ele está preocupado com a ofensa a Deus e com o povo de Deus. Não é algo pessoal. Ele está preocupado com a honra de Deus. Sabe por quê, irmãos? A honra de Deus estava ligado ao seu povo. Quando um exército entrava numa cidade e ele levava cativo, e ele destruía e ele vencia a batalha, era como se ele estivesse vencendo o Deus daquele povo. É como se o Deus do meu povo estivesse vencendo o Deus do seu povo. Então, o salmista está preocupado e ele quer zelar pela honra de Deus. E ele fala, Deus, age. Age para que ninguém pense que o Senhor é um Deus tão pequeno, tão fraco, que não tem poder algum. Então, o anseio pela justiça é Deus, haja, faça justiça contra estas pessoas. Faça, haja com eles, e que eles percebam a maldade que fazem. Então, nós olhamos para esse salmo, e aqui nós temos no começo dele a nossa lembrança da aflição. E talvez você possa lembrar aí na sua vida, e nós como igreja, também, né? Nós não somos Israel,
tá bom? Nós não somos Israel, mas nós somos a igreja, somos povo de Deus. Nós fazemos parte da mesma árvore, que é Jesus Cristo. Então, nós temos aqui a nossa lembrança da aflição, e talvez você possa ter lembrança de como era antes a sua vida com Deus, o seu relacionamento com Deus, como era antes alguns detalhes da adoração que havia, e você possa lembrar disso com saudade, talvez. Mas aí vem o meu voto, minha declaração diante do Senhor de confiança no Senhor. E aí é um chamado para a declaração individual de cada um de nós, como povo, pela confiança em Deus, para a confiança em Deus, a minha confiança. E ele termina pedindo, né, é o nosso anseio, o nosso desejo pela justiça de Deus, para que Deus seja exaltado, honrado, e a justiça dele seja feita, não a minha, não aquilo que eu acho que deva ser, mas a justiça de Deus. Eu queria que diante deste salmo nós tirássemos alguns pensamentos, nós avaliássemos alguns detalhes para a nossa vida. Como é que este salmo, como é que essa luta que o salmista viveu lá há tanto tempo atrás, há uns 3.000 anos atrás, como é que essa luta, para nós, ela é real também. Irmãos, sabe o que acontece? A gente precisa rever alguns dos nossos valores e das nossas ações. Todos nós, pode reparar, nós temos tido uma mistura muito grande com a rotina da nossa vida. A rotina da nossa vida, ela está tão intensa, está tão corrida, que nós perdemos o foco de Deus. Deus deixa de ser o foco, porque nós estamos envolvidos na rotina. Não temos mais tempo, é corrido, tudo é corrido. Você pode ver, nós não lemos livros mais, tem que ser mais rápido. Mas nós não lemos mais artigos, porque tem que ser mais rápido. Aí a gente não consegue mais ouvir longos discursos, isso nos cansa, dá sono. Agora o nosso negócio é a imagem. E aí, indo para a propaganda, televisão, cada propaganda tem 30 segundos. Eles têm 30 segundos para expor aquilo ali. Só que olha só, isso já está ficando ultrapassado também, muito lento. Então, agora na internet, você usando o YouTube, quando você abre um vídeo, eles começam uma propaganda. Eles têm 5 segundos para atrair a sua atenção. Se em 5 segundos ele não atrair sua atenção, você vai pular a propaganda e vai direto para o seu vídeo. Tudo está cada vez mais rápido. A rotina está tomando a gente, está sugando a gente. E a gente não foca mais em Deus. A gente não lembra mais de Deus. A gente esquece. Tudo torna-se corrido. E, irmãos, não dá para a gente fala de ter tempo, de meditar na palavra, de orar. Não dá para você 5 segundos para meditar na palavra do Senhor. Não dá. Isso não vai te enriquecer. Você levar somente 5 segundos meditando na palavra do Senhor, você não vai nem entender. Se nós lêssemos este salmo a primeira vez, e eu falasse, irmãos, que você aplique essa verdade aí na sua vida, o que você tiraria daqui? Numa primeira leitura? Nada. Eu li a primeira vez e fiquei pensando, meu Deus, ok, e aí? A gente precisa parar e focar a pessoa de Deus e o relacionamento com Deus, antes da correria da nossa rotina. Então, talvez sendo um pouquinho mais prático, você podia começar fazendo uma coisa, avaliando o seu dia. Chega no fim do dia e pensa lá por alguns instantes, de preferência em pé, para você não dormir. Pensa, como foi o seu dia? Você lembrou de Deus? Você orou a Deus? Quantas vezes? Em que circunstâncias? Você leu a Bíblia? Quanto tempo? O que você leu, você lembra? Começa a pensar no seu dia. E depois talvez você vai perceber que você fez muito pouco, buscou muito pouco, orou muito pouco, se relacionou pouco. Aí o próximo passo que eu diria para você é, então, comece a planejar agora alguns momentos onde você vai orar mais. Ore continuamente.
Neemias, não sei se você lembra da história. Neemias, ele era copeiro do rei, e aí ele estava triste. E o rei chegou para ele e disse: o que você tem, Neemias? O que você quer? E diz o texto que Neemias orou ao Senhor e respondeu. Irmãos, Neemias não parou lá e, peraí, rei, e fez lá uma reunião de oração, uma campanha, o que quer que seja. Ele não fez isso. Ele, por alguns instantes ali na mente dele, falou: Senhor, me dá sabedoria, o que eu vou falar com o rei e o que eu vou contar para esse rei. E em seguida ele respondeu o que estava afligindo o coração dele. Nós precisamos fazer com que colocar diante de Deus mais do nosso dia. Orar mais vezes. Continuamente, por ações, por coisas, por decisões, daqui e ali. Precisamos fazer mais isso. A Bíblia, ler mais a Bíblia. Orar todos os dias, ler todos os dias. Mas separa mesmo. 15 minutos no início, 20 minutos, meia hora cada dia. Para você ter um tempo com Deus, um tempo de orar, de conhecer a palavra, de meditar. Não pega 15 minutos e lê a João de capa a capa. Você pode fazer isso outro horário. Por exemplo, né? Pega trechos pequenos e lê e medita nele, pensa neles. Avalia o que é que está acontecendo. Tenta extrair lições para a sua vida. Cada dia, isso é o relacionamento com Deus, né? De cada dia. Não deixar que a rotina engula você. Nós precisamos estudar as Escrituras. Irmãos, um segundo aspecto que eu queria que você pensasse é: nós não damos valor, esse texto é um texto de lamento da nação, povo. Então eu queria transportar e aplicar para nós como igreja, como povo de Deus. Nós não temos dado valor, e eu queria que você revisse isso, e a gente precisa rever isso. Não temos dado valor ao povo de Deus e aos momentos de adoração públicos. Nós não valorizamos o corpo, que é a igreja. Nós achamos que tanto faz. Se der para eu ir, eu vou. Se eu puder ter um tempo com os irmãos, eu tenho. Se não der, não deu. Nós não valorizamos isso. Aqueles lá, eles estavam sentados na lama, próximo da água, dizendo, lamentando e chorando, pela falta que eles tinham de ser um povo unido. Ontem nós estávamos com jovens e nós estávamos assistindo uma palestra, e o rapaz falou um negócio que é verdade para nós também. Ele disse assim, que nós temos uma vida cheia, então a igreja, nós aqui, nós não temos atividade todos os dias. Nós não temos atividade todos os dias de propósito. Por que nós não temos atividade todos os dias? Para que você tenha tempo para descansar, para que você tenha tempo com a sua família, para que você tenha tempo com seus amigos, para que você tenha tempo para fazer outras coisas, mas também para que você não tenha desculpa para não estar junto com os seus irmãos nas programações que ela tem. São tão poucas. Então nós chamamos você, a Bíblia, a rever o valor que você tem dado ao povo de Deus. O povo de Deus não é perfeito, mas ainda assim é o povo de Deus. E não só o povo de Deus, mas os momentos de adoração pública. Este aqui, por exemplo, é um momento de adoração pública. Você tem a sua adoração particular em casa. Aqui nós estamos como igreja, publicamente, adorando ao nosso Deus. Então nós somos chamados a isso, a valorizar isso. Precisamos valorizar isso. Não existe, irmãos, crente sem igreja, isso não existe. Porque se existisse, nós estaríamos dizendo que Deus, que Jesus Cristo errou. Porque foi Ele quem formou a igreja. Foi Ele quem fez a igreja, foi Ele quem instituiu, disse, vocês vão existir e vão estar juntos. Nós precisamos valorizar isso. Um outro aspecto e penúltimo, tá bom? Nós temos que separar e dizer que o tempo com Deus é o topo da nossa lista. É o mais importante. E aí você precisa começar, então, a agir como sendo o mais importante. Eu tenho esse tempo, eu quero ter tempo com Deus, eu separo o tempo.
ele é importante. Mais do que outras coisas, mais do que alegrias que eu tenho, eu preciso separar esse tempo com Deus. E por último, para encerrar, eu queria que nós pensássemos e você avaliasse aí, diante desse salmo que nós lemos, a maldade contra o povo de Deus. Irmãos, nós precisamos começar a orar, começar a clamar por este mundo, pelas pessoas deste mundo. Sabe por quê, irmãos? Porque eles estão buscando constantemente ir contra Deus e ofender a Deus e ofender o povo de Deus. E as decisões que eles tomam afetam você, afeta seus filhos na escola, afeta seus filhos em casa. Essa é a maldade que está presente no mundo e ele quer invadir a sua casa e não quer deixar você fazer aquilo que agrada ao Senhor. Então nós precisamos orar mais pela ação de Deus contra a maldade do mundo, contra Deus e contra o povo de Deus. Precisamos orar para que Deus haja, para que Deus toque. Precisamos orar cada dia por isso. Nós vemos muitas coisas acontecendo, inclusive tentativas de leis, que são ações de levante contra Deus, contra o povo de Deus que quer buscar fazer a vontade de Deus. Nós precisamos orar e perceber a maldade do mundo contra Deus e contra o povo de Deus e não nos revoltar e gritar e sair batendo, não é isso. Nós precisamos orar. Nós precisamos nos colocar diante do Senhor com um coração de lamento, como este salmista está dizendo. Nós precisamos lamentar diante de Deus da forma certa, lembrando-nos da dor, mas nos colocando a nossa confiança diante dEle e pedindo, Deus, age com a sua justiça, para a sua honra e para a sua glória, não para o meu conforto, para a sua honra, Senhor. Precisamos orar mais por isso. Precisamos valorizar esse relacionamento com o nosso Deus.